Bom, são 8 da noite aí em Londres. Um forte abraço para todo mundo que está aqui no Instagram. Um forte abraço para todo mundo que está aí em Londres. E vamos lembrar a todos que a transmissão hoje é sobre crise. Tá certo, pessoal? Vamos falar sobre oportunidades, falar sobre um breve histórico de como contextualizar a crise, algumas medidas importantes para a gente ter durante o momento de crise, tá certo? É importante a gente ficar atento que crise acontece a todo tempo e no mundo todo. Nós vamos ver isso aqui hoje, tá bom? Quero lembrar vocês que o formato das nossas transmissões são 20 minutos de conversa, eu vou estar falando com vocês, e os 10 minutos finais vão ser de perguntas. Então você pode mandar sua pergunta tanto aqui pelo Face como aqui pelo Instagram, tá bom, pessoal? Então vamos manter foco aqui hoje, para você que está aqui no Instagram, para você que está no Face, e a gente vai bater um papo hoje sobre crise, tá, pessoal? Bom, não é porque é carnaval que não temos que falar de um assunto tão pertinente. Então muita gente que vai estar viajando aqui no Brasil talvez não esteja assistindo, muita gente aproveitando esse momento de carnaval, tá certo? Mas aí em Londres tenho certeza que muita gente tá aí, é um momento normal, não tem feriado aí em Londres. E o nosso foco é exatamente esse, tá, pessoal? Bom, é importante a gente contextualizar um pouco o cenário de crise, tá certo? A crise é um tema que é falado em inúmeros ambientes, tá bom, pessoal? É muito importante a gente pensar nisso aí, tá ok? O termo crise, ele vem da Grécia, tá bom? Ele já vinha sendo debatido pelos pensadores gregos, tá certo? E algumas palavras remetem à tradução do grego para o português: decisão, sentença, juízo e separação, tá? Então são palavras aí bem cruciais, bem importantes para esse contexto de crise, tá bom? E a gente vai tratar sobre essas palavras direta ou indiretamente em inúmeros momentos aqui da minha fala sobre esse tema de crise. Algumas áreas de conhecimento, eles debatem profundamente o assunto da crise, tá certo? A crise é tratada na sociologia, a crise é tratada na economia, na medicina, em algumas patologias que envolvem a psicologia, tá bom? Comunicação, que é minha área de formação, é um tema muito pertinente, tá certo? Sempre quando nós estamos em momentos de crise, a gente começa a pensar na área de comunicação, em gestão da crise, como a gente vai ter que gerir esse fato, tá bom? E eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos do que é crise em alguns ambientes, tá bom? Por exemplo, no relacionamento, nós passamos por crise num casamento, num relacionamento familiar, num namoro, no noivado, tá certo? É importante a gente ficar atento que é muito normal nós termos momentos de crise, tá certo? Nesse lado mais afetivo, tá bom? Quando a gente nós temos problemas muito sérios, nós enfrentamos isso, nós tratamos isso como crise, tá bom? Por exemplo, talvez alguns de vocês tenham visto um caso recente que aconteceu, que foi amplamente tratado na mídia nacional e que aconteceu aqui na minha cidade, que é João Pessoa. Estou falando de João Pessoa, na Paraíba. Recentemente houve um incidente aqui numa fiscalização de lei seca, tá? Um rapaz, ele chegou e ele atropelou um dos agentes de mobilidade urbana aqui da cidade. Esse agente, infelizmente, morreu. E aí o grande fato desse incidente, para agravar mais, é que ele é familiar ele é filho de um dos sócios de um grande grupo empresarial aqui do nosso estado, tá? E que envolve em algumas indústrias, uma grande empresa de comunicação. E aí começou um grande debate aqui na região, por que essa emissora de televisão não estava noticiando
o fato. Esse fato é que na comunicação a gente pensa na gestão da crise e como a gente amenizar e diminuir o impacto desses problemas de um incidente como esse pode impactar nos negócios. Tá? Quem participou da minha palestra em Londres, em janeiro, eu citei um exemplo de gestão de crise que a gente, lá na agência, na minha agência, sou proprietário de uma agência, e aí a gente começou a tratar essa questão da gestão de crise no Colégio Marista que nós atendemos, tá certo? Um outro exemplo de crise nós estamos vivendo aqui no Brasil também, é uma crise política, né? A gente está passando por uma alta instabilidade no cenário político e isso tem ocasionado toda uma comoção nacional aqui. Nós, ano passado, tivemos um impeachment, alguns estados estão em um processo enorme de calamidade financeira por conta de uma crise política. Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul estão passando por problemas sérios de gestão. Então é uma crise política que acaba afetando de forma muito intensa, tá bom? O cenário local, tá certo? A crise financeira é uma crise que a gente acaba em muitos momentos tratando esses assuntos de crise sempre do ponto de vista financeiro, tá bom? E também tem uma crise que eu costumo falar muito em algumas postagens minhas, que é a crise moral e ética, tá? É muito importante a gente tratar esse assunto de crise moral e ética, porque muitas vezes a gente não para pensar, por exemplo, em furar uma fila, estacionar numa vaga de idoso ou de deficiente, de portador de necessidade especial. De repente você chegar e receber R$1 ou £1 a mais de troco e não devolver para a pessoa, tá certo? O respeito coletivo, você de repente ceder o seu lugar, que você está sentado num ônibus ou num trem, para uma pessoa que está precisando muito mais que você. Então é importante a gente tratar esse assunto de crise moral e ética também. É muito importante a gente tratar disso aí, tá bom? Então essa explanação inicial sobre alguns momentos de crise são importantes para a gente contextualizar o que a gente tá se propondo a conversar aqui hoje. Tá bom, pessoal? Eu quero citar para vocês alguns exemplos de grandes crises que aconteceram na história da humanidade, tá certo? Principalmente na história mais recente da humanidade, e que vão nos ajudar a pautar esse segundo momento da minha fala aqui. Por exemplo, nós tivemos uma grande crise nos Estados Unidos no ano de 1928, a crise de Wall Street, tá certo? A quebra da Bolsa de Valores americana, lá de Nova York, e que ocasionou um grande problema mundial financeiro por conta dessa quebra da Bolsa de Wall Street, tá bom? Um outro exemplo de crise que afetou economias de vários lugares do mundo, a crise do petróleo em 1973, tá certo? Houve uma alta astronômica do preço do barril do petróleo e isso ocasionou uma grande deficiência, tá certo? Em muitos aspectos aí, do ponto de vista financeiro, em muitas economias. No ano de 2000 teve uma crise que foi bem diferente, que foi quando estourou a bolha da internet. Muitas empresas investiam loucamente no mercado de internet, em empresas digitais, e de repente houve um crash muito grande, muitas empresas quebraram, muitos investidores perderam tudo, com esse processo de investimento na Bolsa de Valores, tá certo? Da internet. Então, de repente você via, isso aqui é um novo momento da tecnologia, e aí começaram a investir e realmente o mercado não conseguiu acompanhar isso. E teve a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, né, das hipotecas e superfinanciamentos no setor imobiliário americano, e que ocasionou uma crise enorme em vários países,
eu tava saindo de Londres nessa época, indo morar na África, e já foi nítido a percepção dessa crise americana, tá? Foi interessante também a gente pensar que essa crise aí, ela afetou longamente o mercado americano. Eles ainda continuam dizendo que não saíram completamente dessa crise. Eu lembro que quando eu estive em 2011 em Nova York e Washington, era nítido a quantidade de lojas fechadas lá. E aí quando eu voltei em 2015, quando eu fui na Califórnia e Nova York, eu já percebi o mercado começando a se reaquecer. Muitos lugares que você via nos bairros lá em Nova York, muitos lugares onde você via muita loja fechada, já via o pessoal começando a reaquecer a economia. Então foi muito interessante a gente perceber isso aí. Então esse aspecto é importante para a gente citar, que leva um certo tempo para a gente contextualizar e perceber os efeitos da crise. Agora mesmo, se a gente para pensar, hoje no Brasil nós estamos enfrentando uma crise muito grande, tá bom? Agora, por exemplo, no Carnaval de Salvador, muitos blocos não conseguiram vender abadá. Então muitos blocos de personalidades como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, diminuíram as saídas dos seus blocos, tá certo? O único que vai conseguir sair todos os dias no carnaval é o Belmarx, que conseguiu vender abadá, tá certo? É interessante a gente perceber que a crise está afetando as economias. Aqui no Brasil o impacto está muito grande, muita gente desempregada. Existem estimativas de cerca de 20 a 25 milhões de pessoas desempregadas ou fazendo atividades que não são relacionadas à sua formação, tá certo? Então é uma parcela significativa da sociedade nesse momento de crise aqui no Brasil, tá certo? Nós estamos aí também sob impacto do mensalão ainda e do petrolão, né? A crise aí da Lava Jato, que está hoje prendendo muita gente, muitos empresários foram presos e agora está começando a pegar vários políticos de respaldo nacional, que ninguém nunca imaginava prender um Eduardo Cunha, um Sérgio Cabral, enfim. Esse momento atual está bem difícil aqui no Brasil e a gente precisa perceber isso, tá? Então é interessante a gente começar a imaginar, e nesse segundo momento aqui da minha fala eu quero trazer para vocês algumas medidas que são muito importantes para a gente pensar como a gente deve controlar no momento de crise, tá bom, pessoal? É muito importante a gente ter um controle mais rigoroso durante a crise, principalmente do ponto de vista financeiro. É importante a gente ajustar nossas contas, seja na nossa casa, nos nossos planejamentos, na nossa empresa principalmente, tá certo? É muito importante a gente dar uma enxugada, como a gente costuma dizer atualmente, e eu recomendo para vocês um livro muito interessante de um cara chamado Eric Rice, que em inglês é Lean Startup e em português é Startup Enxuta, tá? E ele fala sobre como a gente deve organizar os nossos negócios, tá certo? Ou até a nossa vida, e de forma inteligente, e onde a gente deve mexer as nossas estruturas de forma inteligente, enxugando um pouco. Um exemplo que eu gosto muito de falar é sobre lavagem de carro. Aqui no Brasil você vai gastar em torno de 30, 50 reais por uma lavagem de carro, tá certo? E com 30 reais, por exemplo, você pode registrar o domínio da sua empresa. Então você pode ter, por exemplo, seu nome, @suaempresa.com.br por 30 reais anuais. 30, 40 reais anuais. Então uma lavagem de carro pode fazer uma grande diferença na sua empresa. Isso é um exemplo de você utilizar de forma inteligente a organização dos seus custos, tá bom? Um outro exemplo importante, se você tem comércio principalmente, é controlar o seu estoque, tá? O controle de estoque, pessoal, ele é muito importante porque estoque, em geral, do ponto de vista contábil, é um dinheiro imobilizado, é um dinheiro parado, tá? Então você precisa ajustar de nem ter muito estoque, nem ter pouco estoque. Você precisa organizar o seu estoque de forma inteligente para que você possa ter uma medida, tá certo?
organizar de forma coerente a tua estrutura financeira. Então é muito importante ter um fluxo muito ajustado do teu negócio. Então estoque é um elemento muito importante para a gente controlar no momento de crise. Uma outra ideia muito interessante é você controlar, pessoal, qualidade e preço. Se você presta serviço ou você comercializa produtos, pessoal, tente pensar exatamente que o valor que teu negócio tem, o valor que teu produto tem, o teu serviço tem. Lembrar que valor é diferente de preço. Preço, pessoal, é número, R$1, R$10, R$50, R$1.000.000. Valor são características, são qualidades. Então, onde é que a gente pode ajustar? Onde é que a gente pode adequar, pessoal? De repente, eu enxugar um pouco, apertar um pouco a qualidade na minha entrega final, mas não perder a qualidade no todo. Então isso é importante, de repente, ajustar isso aí para que a gente consiga, de repente, reduzir um pouco os nossos preços. É importante a gente conversar muito com o nosso cliente. Então, eu até recomendo, se vocês puderem visitar meu canal no YouTube, tem lá uma entrevista que eu fiz com o Caíto Maia, da Chili Beans, o criador da Chili Beans, e ele fala claramente lá durante essa entrevista que ele teve que pensar e conversar com o público-alvo dele para saber aonde é que ele iria ajustar para manter o negócio funcionando. Então eu recomendo que vocês dêem um pulo lá no meu canal no YouTube, tá certo? E outro ponto muito importante, pessoal, é persistência e resiliência. No momento de crise, pessoal, a gente precisa perceber que crise está para todos. Então a gente precisa pensar claramente que não é só você ou sua empresa que está passando por uma crise. A crise é generalizada e está afetando a todos. Então a gente precisa ter claramente a noção de que isso é uma situação que é comum a todos, e não adianta você baixar a cabeça e dizer, eu vou desistir. Não adianta. Não vai adiantar. Óbvio que cada um vai saber até onde aguenta o sapato apertar nos pés, mas é muito importante que você organize e tenha na sua cabeça que você precisa ser resiliente e persistente. Tá bom? E algumas ideias que eu quero dar para vocês para aproveitar a crise. Crise é um momento de oportunidade, pessoal. Não deixem passar a crise, achar que a crise é só um momento de dificuldade. Não é. Crise é oportunidade. Olhe ao seu redor. Pense direitinho como é que você pode prestar atenção no que está acontecendo no mercado. Surgem muitas oportunidades. Pensem nisso, porque claramente você vai entender que no momento de crise, enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço, na chuva, em vez de você estar reclamando que está se molhando, parta para vender guarda-chuva. Então são coisas muito importantes para a gente pensar no momento de crise. Comece a olhar ao seu redor, tá certo? Uma coisa também importante, e eu vou também fazer uma transmissão aqui, já tá no calendário, sobre questão de necessidade. Tá? Não fique cego com relação porque você está passando por um momento de necessidade. Fique muito atento, respire fundo, mantenha o autocontrole, inteligência emocional, pessoal, é muito importante. Pense nisso, porque se você ficar cego, vai acabar fazendo besteira e perdendo oportunidades. Então, abrir um negócio diante da necessidade é onde estão acontecendo os maiores índices de quebra hoje no empreendedorismo no Brasil. Se você empreende por oportunidade, você tem grandes chances de dar certo. Se você está empreendendo por necessidade, a chance de você errar é muito grande. Tá bom, pessoal? Pode parecer loucura, mas na crise você tem a oportunidade de vender muito mais. Tá certo? Olhe, entenda direitinho como você tem que se comportar e como conversar com o seu público-alvo, tá bom? É muito importante você entender claramente seu público-alvo. Dê um pulinho lá nesse meu vídeo, nessa entrevista que eu fiz com o Caíto Maia, da Chili Beans, que vocês vão ver que ele parou efetivamente. Olha, eu tenho que entender meu público-alvo, eu tenho que conversar com ele, saber qual é a capacidade financeira dele, quanto ele está disposto a poder chegar e pagar por produto ou serviço, tá bom? Uma frase muito interessante que eu vi esses últimos dias, do presidente da Riachuelo, que é uma flagship aqui do Brasil, tá certo? O Flávio Rocha, ele diz o seguinte: não olhe para o pé, olhe para o horizonte.
Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente fica muito preso à realidade do momento, de estar olhando só para esse momento de crise, tá certo? E é interessante a gente parar para perceber que se a gente conseguir olhar adiante, a gente tem grande oportunidade de que as coisas deem certo. Vamos olhar para frente, pessoal. Não adianta ficar olhando só no momento atual. Ah, porque eu estou passando por uma crise e eu preciso olhar para frente para começar a ter uma visão de horizonte. Planejamento, pessoal, estratégia nos ajuda muito nesse sentido. Tá bom? Então, não olhem apenas para o momento que vocês estão. Tentem olhar para frente, que isso vai ser muito importante, tá certo? Para o contexto que você está envolvido, tá bom? E aí, uma outra dica que eu acho interessante é a personalização, pessoal. Cada vez mais as pessoas estão buscando a sua cara no produto ou em um serviço que está sendo oferecido, tá certo? Então se aproxime do seu público, tente conversar com ele. É muito importante que você consiga olhar o que ele está querendo de necessidade, onde está sendo importante, onde você pode chegar e fazer a diferença. Então pense nisso. Cada vez mais as pessoas estão buscando a gourmetização. Então tem um conceito no marketing, que é o marketing one-to-one, que é você fazer diretamente para o teu cliente, para aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele produto único. Será que eu consigo? Será que eu consigo dar uma cara para o meu produto? Será que eu consigo dar uma cara para o meu negócio de personalização? Isso aí pode ser uma grande ideia para esse momento de crise. Então um atendimento mais personalizado, um atendimento mais próximo, uma conversa mais de pé do ouvido. Eu estava hoje na praia com meu filho e minha mãe e alguns familiares e estava percebendo a diferença de atitude das pessoas comercializando produtos ali na praia. Tem aquele cara que simplesmente bota o isopor dele ali, fica simplesmente estático esperando alguém ir de encontro a ele. E aquela outra pessoa que chega e diz, tudo bem, estou aqui com um picolé caseiro, prova, o que você acha, tenta se aproximar das pessoas, tenta ouvir o que o teu cliente quer, tenta escutar a necessidade dele, isso de coração aberto, que você vai conseguir realmente fazer a diferença. Tá bom, pessoal? Então eu espero que esse contexto, a gente falou aqui algumas coisas sobre crise, e espero que tenha ajudado vocês nesse contexto de como a crise não deve ser vista apenas como um problema, tá certo? Eu tenho certeza que vocês devem olhar a crise como uma grande oportunidade, tá certo? Vamos olhar o copo mais com visão de que ele está meio cheio do que ele está meio vazio. Tá bom, pessoal? Estou à disposição de vocês. Quero abrir aí o debate. Nós temos alguns minutos aí. Quero mandar um abraço para algumas pessoas que eu já vi aqui se conectando. O Paulo, que está mandando um abraço aqui para mim no Instagram, meu aluno aqui na universidade. A Adriana Chiari, que está online. A Bianca, Ellen Graço. Deixa eu ver quem mais. Gisele Cavalcante. Nathalie Caldas. O Bruno está online aqui também. Enfim, estou aqui à disposição de vocês. E aí já tem uma pergunta aqui da Bianca. Como usar o marketing em tempos de crise? Bianca, o marketing é extremamente essencial. Por quê? Muita gente pensa assim, eu vou cortar meus investimentos de marketing no momento de crise. Pelo contrário, você tem que investir, você tem que se mostrar vivo, mostrar que você está correndo atrás, que você está enfrentando a crise de peito aberto. Então, o marketing é extremamente importante no momento de crise. Então, você precisa ser visto. Se você não está sendo visto, não vai ser lembrado, ninguém vai saber que você existe, tá certo? Não adianta ficar embaixo do cobertor, eu não vou sair da cama porque essa crise está engolindo todo mundo. Olha, a crise está para todos. Não adianta a gente reclamar, eu acho que a gente tem que realmente enfrentar. E o marketing é a maior ferramenta nesse sentido, tá bom, pessoal? Alguém mais tem alguma pergunta aí? Que eu posso ajudar vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu rolar aqui a tela. Crise é aprendizado, com certeza, Lene. Certeza absoluta. Crise é um grande momento de aprendizado. Um abraço aqui para Sandra Rocha, Ellen Graça.
Ellen falando aqui sobre gourmetização. Realmente, Ellen, cada vez mais a gente precisa pensar que as pessoas querem se sentir próximas das marcas. Então, realmente é importante a gourmetização. Uma gourmetização de forma inteligente, tá certo? Não é chegar e fazer um hambúrguer por 50 libras ou 50 reais e achar que isso é gourmetização. Um aspecto que foi muito importante na crise dos Estados Unidos, que o mercado de food truck, por exemplo, ele cresceu enormemente. Por quê? As pessoas fechavam os restaurantes e aí acabavam pensando o seguinte: pô, eu tenho a oportunidade de reduzir os meus custos e eu vou diminuir também o preço do meu produto. Então, o mercado de food truck nos Estados Unidos cresceu muito, as pessoas deram a cara para aquela comida que eles estavam oferecendo às pessoas e com um preço muito mais acessível. Aqui no Brasil, deturpou um pouco essa visão aí de gourmetização. A Adriana perguntando aqui, me explica um pouco como utilizar a gourmetização. Adriana, no teu negócio, por exemplo, revista, a partir do momento que você de repente cria planos personalizados para o teu cliente, de repente você tentar atrair com planos de longo prazo, não pensar apenas na edição da revista. De repente vamos fazer um contrato anual aí e vamos montar a tua cara, vamos fazer uma ação aí com a tua cara, vamos fazer uma ação aqui, uma transmissão aqui com foco num parceiro teu. Sei lá, oferece um serviço desse para uma money transfer, para uma agência de turismo. Então, de repente, vamos falar sobre o marketing na área financeira, por exemplo. Então, isso aí é uma forma de dar uma cara para o teu parceiro, por exemplo. A Sandra está falando aqui que geralmente ela fala isso quando o cliente pede para ela, de criar uma cara para o produto. Isso é muito importante, Sandra. Parabéns. Realmente esse aspecto aí de você dar a cara do teu negócio. As pessoas vão perceber isso aí, vão perceber o brilho no olhar no teu atendimento, tá bom? Alguém aqui no Instagram, não sei se alguém aqui que está na transmissão está vendo, o Paulo está perguntando aqui no Instagram, comentando que os custos devem ser revistos. Com certeza, Paulo, é muito importante isso. O professor Eber, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Concordo plenamente, Eber, tenho certeza absoluta disso. O João Vataíde está perguntando aqui, como faço a edição de vídeos no Instagram? Posso explicar isso depois, João. Me manda uma mensagem aqui. A gente está falando hoje aqui sobre crise, tá bom? Me manda uma mensagem aí no Instagram que a gente conversa, posso te ajudar nesse sentido aí, tá bom? A Shirlene está perguntando aqui, qual a melhor publicidade para a lavanderia? Shirlene, converse com o teu público-alvo, faça uma pesquisa breve, qual o perfil do teu público, qual a idade desse teu público, qual é a característica dele. É um serviço localizado, é um serviço que é só no teu bairro, na tua região, na cidade toda. É importante ver essa cara. Vamos perceber qual a característica desse pessoal, o que eles estão consumindo. Nas redes sociais, pessoal, é muito importante a gente ficar atento aí com relação à situação de que cada empresa, cada pessoa, cada influenciador digital, ele tem uma rede mais forte. Por exemplo, a minha rede mais forte é o Instagram. Então é importante a gente perceber que tem algumas pessoas que pode ser o Facebook, outras pessoas é o YouTube. Então é importante você perceber que isso aí demonstra uma série de características, tá bom? Que elas seguem com essa rede. Por exemplo, o Instagram é uma rede que ela é muito preocupada com a cronologia. Então, o fluxo de informação que está transitando no Instagram, ele é um fluxo que vai passando com o tempo. E cada vez mais o Face está filtrando, tá certo? Já que o Face é detentor do Instagram, ele está filtrando e dando direcionamento, tá certo? Para o teu público, do jeito que ele já faz hoje no Facebook, tá bom? Bianca está falando aqui, sabendo seu público, você saberá a melhor linguagem para atingi-lo, Shirlene. Com certeza, Bianca. É muito importante. Se você conhece bem o teu público, como a Sandra está falando aqui, que ela usa muito o Pinterest. O Pinterest, ele está muito ligado à moda, a estilo, tá bom? Então é uma rede que realmente tem se destacado muito nesse setor aí, tá bom?
Então, cada rede ela tem uma característica, uma forma de escrever. Por exemplo, se você usar hashtags no Facebook, ele não funciona bem. Já no Twitter e no Instagram, as hashtags elas funcionam muito bem. Então, aquela agência que pega o mesmo texto e bota no Face e no Insta, realmente ela tá errando claramente, tá bom? A Ellen está falando aqui que ela adora o Pinterest por conta da inspiração. Com certeza, Ellen. O Pinterest ele ajuda muito para a gente chegar e entender o que a galera está pensando de uma forma muito efêmera, muito rápido. Tá bom? O João está falando aqui no Instagram que teremos muitas oportunidades esse ano. Não só aproveita quem não quer. Concordo plenamente, João. Certíssimo. Eu tenho dito desde o ano passado, tem até um vídeo meu no YouTube falando sobre isso, que 2017 vai ser um grande ano para quem quiser enfrentar de peito aberto. Então realmente é uma grande chance aí de a gente chegar e enfrentar a crise. Tá, pessoal? Nosso tempo está acabando, tá bom? Quero agradecer imensamente todos aqui que estão online, tanto aqui no Face como no Instagram. Muito obrigado mesmo, vocês estão acompanhando, tá bom? Parabéns a todos que participaram aí do evento da Adriana Chiari ontem em Londres. O evento já soube que foi um sucesso. Muita gente queria participar e acabou não tendo mais vaga, tá bom? Eu quero agradecer as mensagens que eu tenho recebido, muita gente com críticas positivas, críticas construtivas, como melhorar. Pessoal, crítica é muito importante. Por favor, mandem suas mensagens, seja no meu Face, no meu Instagram, no meu YouTube, onde vocês puderem mandar suas mensagens aí. Agradeço demais a contribuição para que eu possa melhorar cada vez mais. A grande novidade aí que eu estou lançando é o 21 Labs, tá? Um programa de treinamento que em breve já tem alguns convites aí para a Europa, tá certo? Londres, com certeza, nós vamos estar aí em breve dando esse treinamento. Também já tem algumas negociações aqui no Brasil para os treinamentos do 21 Labs. Então, já eu vou começar a postar alguns vídeos falando sobre esse meu novo projeto. Então, quero agradecer imensamente a todos que já estão aí comentando. Algumas pessoas já querendo saber mais sobre o 21 Labs. Então em breve eu vou estar mandando mais mensagens. A gente está terminando o website, então vocês vão encontrar aí inúmeros depoimentos e explicações sobre esse programa de treinamento que eu estou lançando, tá bom? Para a França, de repente, Robledo, quem sabe? Estou disposto aí. Ontem eu recebi um convite aí para levar o treinamento para Lisboa, tá bom? Provavelmente em maio, Bianca. Provavelmente em maio. Tá surgindo aí uma agenda para Lisboa e para Londres. Vai ser um prazer aí. Quem sabe a França, quem sabe, né? Vamos lá. Belaine mandando mensagem aqui. Muito obrigado, ela está me acompanhando. O Paulo tá comentando aqui sobre os vídeos. Agradeço a todos vocês aí que estão online, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Precisarem, continuem mandando mensagens, vão postando aqui no vídeo. Esse vídeo já vai estar aqui na página da Adriana Chiari. Quem não pôde assistir, vai assistir depois. Também eu coloco esses vídeos no meu canal do YouTube, então aproveito para convidar todos vocês. youtube.com/Vini de Oliveira Oficial, tá certo? Instagram, @Vini de Oliveira, facebook.com/Vini de Oliveira, e aí vocês podem me encontrar em todas essas redes. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Muito obrigado, Adriana Chiari, pelo convite mais uma vez. Agradeço demais a confiança de todos vocês e estamos aí, estou à disposição de todos vocês, tá bom, pessoal? Um forte abraço, um bom carnaval para todos vocês e vamos em frente. Tchau, tchau.